O Evangelho, segundo registrou Marcos, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso de número 21, mas também vou dar destaque aqui para o Gadareno, tá bom? Mas vamos lá, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e, e eles e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Está aqui. Ao mesmo tempo que nós fazemos menção de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a tal da multidão. Vocês percebam quantas vezes nós falamos de textos bíblicos e a multidão ela está presente e que aqueles que estão entre a multidão, eles não são impactados. Eles caminham com Jesus, eles andam com Jesus, para onde Jesus vai, eles estão juntos, eles assistem todos os sinais que Jesus ele operava, no entanto, eles não conseguem usufruir desse grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O que será que acontece com aqueles que estão no meio da multidão? Que não são impactadas como esses outros aqui eles são. O Gadareno, por exemplo, Jesus, ele atravessa o mar e vai lá para a região de Gadara, e quando lá chega, tem esse cidadão aqui que fazia a sua morada nos sepulcros, e ele estava sempre preso com cadeias, tá certo? E não conseguiam prendê-lo, porque ele estourava aquelas cadeias e muitas das vezes foi preso com grilhões e todas estas coisas aqui eles migalhava. Tanto era o poder dos demônios que existia na vida desse homem. Mas quando Jesus ele atravessa o lago e chega na região de Gadara, o verso de número 6 do capítulo 5 diz que quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E quem é que reconhece aqui a grandeza, o poder, a autoridade de Jesus? Eram os demônios que estavam nele. Tiveram que trazer aquele corpo físico, aquela matéria, e se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que ele é Senhor. E o Senhor Jesus, então, expulsa aquela legião de demônios da vida daquele homem, e de repente aquele homem agora ele está são. E os que apacentavam os porcos fugiram, lá no verso 14, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Percebam, muitos outros vieram para ver, tiveram a notícia, ouviram a notícia, souberam a respeito da transformação, da libertação do homem e foram ter com Jesus e viram o endemoniado ali, o que tivera a legião assentado, vestido em um perfeito juízo, e então temeram. Ou seja, viram aquele homem agora num estado de renovação, transformação. É um homem que só vivia nu, preso, nos sepulcros, abandonado, esquecido, doido da cabeça, totalmente batido. E agora ele está assentado aos pés de Jesus. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território. Olhe só, não quiseram mais tanto Jesus quanto aquele homem no seu território. Multidão.
As pessoas que não creem naquilo que Jesus opera e naquilo que Jesus Cristo realmente é. E quem é Jesus? Jesus é aquele que deixou a sua glória, o Filho de Deus, deixou a sua glória e veio a esta terra para que morrer por nós, sofrer por nós, ir até a cruz e morrer na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Toda essa história, por exemplo, do gadareno, é efeito do pecado que escraviza o homem, a obra do diabo que Jesus se manifestou para desfazer. E Jesus desfez esta obra aqui do diabo na vida desse gadareno. Está transformado. O milagre é real, é verdadeiro, e Jesus continua operando dessa mesma maneira nos dias atuais. Pela igreja, o Senhor continua libertando pessoas. E esse homem agora está liberto e ele queria ir com Jesus, mas Jesus disse não, fica com os seus, volta para a sua casa, para os seus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Pessoas que vivem nessa condição não conseguem se libertar sozinho. Não há quem possa ajudá-los a não ser Jesus. O evangelho, quando chegar até essas pessoas, o evangelho vai libertar, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E agora no verso 21 nós temos Jairo, que vai até Jesus buscar socorro do Senhor Jesus por conta da sua filha que estava moribunda, que estava à beira da morte. E Jesus aceita ir até a casa desse homem para curar a sua filha. Porém, no meio do caminho nós temos a mulher do fluxo de sangue, que assenta algo no seu coração da seguinte forma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ali também estava a multidão que apertava Jesus, que segurava Jesus. E nós temos Jairo e nós temos essa mulher de fluxo de sangue. E a mulher, ela rompe com a multidão e vai tocar Jesus. E no que toca, Jesus vai perguntar quem foi que havia tocado nele. E aí os discípulos dizem: Senhor, olha quanta gente aqui, quantas pessoas estão tocando no Senhor. E o Senhor pergunta quem foi que tocou, como que a gente vai identificar quem tocou no Senhor? Ora, o homem pode não identificar, mas Jesus, ele sabe muito bem quem é que toca nele de forma diferente, como esta mulher aqui tocou. Não é tocar como os outros tocam, não ir para a igreja como os outros vão, não é fazer as coisas de Deus como todos os outros fazem, tornando as coisas numa rotina, em algo corriqueiro, costumeiro, numa religiosidade que, repito aqui, vazia, desagradável aos olhos do Senhor. Mas fazer algo que seja extraordinário, que seja diferente. E isso só pode ser feito pelo poder da fé. E fé implica em atitude, em ação. Não existe fé onde a pessoa fica parada esperando algo acontecer. A fé, quando age no coração das pessoas, impulsiona, como Jairo foi impulsionado a ir ter com Jesus. E esta mulher que assentou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada desse meu mal. E ela não fica onde ela está, ela vai até onde Jesus está, no meio da multidão. Embora ela fosse impedida disso por conta do fluxo de sangue, mas ela tinha certeza: é a última vez. Eu vou tocar agora e esse mal vai desaparecer. Eu serei curada. E quando ela toca em Jesus, saiu virtude. Jesus disse para os discípulos: alguém tocou em mim porque eu senti que de mim saiu virtude. Então tocar em Jesus, andar com Jesus, estar com o Senhor, tem que ser de forma diferente. Não pode ser como os outros. Irmãos, na igreja, na obra de Deus, faça algo diferenciado. Ouse fazer algo diferente diante de Deus, que Deus olhe, porque o Senhor tem nos acompanhado.
e tem visto como tem sido a nossa vida no nosso dia a dia, mas quando nós fazemos algo assim, Deus dos altos céus, ele olha, o meu filho, a minha filha está agindo de forma diferente. Isso chama a atenção de Deus. Pois é, você não é uma marionete, você não é um robozinho que Deus controla. Existe algo aqui que precisa que nós nos posicionemos. Infelizmente, nós temos a tendência a andar conforme a multidão e ainda dar ouvido àquilo que as pessoas falam. Ora, se andar conforme a multidão nos influencia, se ouvir as pessoas falarem também nos influencia e nos faz andar conforme eles falam, por que que a palavra de Deus eu não posso dar ouvido a ela e também ser influenciado por ela? Ser influenciado por esse poder do evangelho e ser impactado de forma diferente. As notícias que você ouve e assiste nas televisões, esses programas sensacionalistas que existem aí, te influenciam, te impactam, sim ou não? Só que muitas das vezes de forma negativa. Nós vimos isso aí na época da pandemia, como as pessoas ficaram amedrontadas, ficaram acovardadas. De modo que, quando estava um grupinho de pessoas, se uma tossisse, pronto, já olhava para ela assim, ficava assustada com a pessoa que tossiu perto da gente. Por quê? Porque nós estávamos sendo influenciados pelos noticiários. Não estou dizendo que eram notícias falsas, não é esta a questão. O que eu estou dizendo é quando a notícia chega para nós e de uma forma tão eloquente que nós ficamos com medo. Nós retraímos e começamos a tomar cuidado. Agora, o evangelho chega para nós e nós fechamos os nossos ouvidos, nós não damos crédito. Ora, nós precisamos parar para pensar a respeito. Se eu estou pregando para você a respeito desse homem que foi transformado, dessa mulher que foi tocada pelo poder de Deus, e naquele momento que Jesus, ela se identifica, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai embora. Você está curada desse teu mal. E ela alcançou naquele momento. Quantos minutos precisou Jesus fazer? De quanto tempo Jesus precisou para operar um milagre que já a mulher corria atrás há 12 anos? O dinheiro já tinha acabado, a esperança já tinha acabado, tudo já havia terminado. De quanto tempo o Senhor Jesus precisa para operar um milagre na nossa vida, meu irmão, minha irmã? Quanto tempo? Será que o Senhor precisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Meus irmãos, nós precisamos nos mover diferente. Nós precisamos nos posicionar de forma diferente. Nós precisamos tomar atitudes diferentes. Ouse tomar uma atitude diferente hoje que você está ouvindo essa mensagem, a fazer algo diferente para Deus. Faça. De repente você vai ver o que é que Deus vai fazer de diferente na tua vida. Você quer receber alguma coisa grande de Deus? Quem não quer? Mas o que nós queremos fazer para Deus? Não queremos sacrificar nada. Não queremos fazer nada de diferente. Sempre gostamos de andar na normalidade, conforme todos os outros andam. Até mesmo na igreja. Todos fazem assim, é assim que eu vou fazer. Faça diferente. Faça algo diferente. E naquele momento em que Jesus estava ali com a mulher, chega a notícia da filha de Jairo: não incomodes mais o mestre, pois a tua filha já está morta. E quando Jesus ouve aquilo, a notícia que chega para Jairo, Jesus vai dizer: Jairo, não temas, crê somente. Por que Jesus fala isso? Porque aquela palavra, quando chega, aquela fé que existia, aquela confiança que existia em Jairo, que o fez ir até onde Jesus estava, buscar socorro em Jesus. E ele estava com a certeza de que ele receberia a vitória, pois Jesus estava indo para a sua casa. E ele estava seguro, certo, da bênção que ele receberia. E agora chega uma notícia desta, uma notícia que abala a estrutura, a notícia de uma morte em casa, de um funeral em casa, vai desestruturar qualquer um, mas nós temos a notícia ruim, mas nós temos a notícia boa, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho, a notícia boa é Jesus falando diretamente para Jairo: não temas, crê somente.
Não deixe a tua fé ser atacada e de repente sofrer abalos por causa de palavras negativas. O programa Jesus e Salvação está aqui pelas manhãs para que você comece o teu dia não com palavras negativas, não com notícias ruins, mas com uma notícia alvissareira, com o evangelho chegando até você, dizendo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não mudou. Quem muda é o homem, a nossa atitude muda. Ora, se muda para ruim, pode mudar para melhor. Se eu sou influenciado para coisas ruins, eu posso ser influenciado também pelo poder da palavra do Senhor. Nesta manhã eu posso ser impactado por ela. Eu posso ser transformado, renovado, curado, liberto pelo poder da palavra do Senhor. E aquela palavra de Jesus entra no coração daquele homem. E ele realmente crê somente, nada mais. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Do que você precisa? Você precisa enxergar uma grande porta aberta? Você precisa ter uma notícia extraordinária nessa terra de uma solução de problema? Você não precisa disso. Sabe do que nós precisamos? Tão somente de fé. Porque a fé é o poder de Deus para que creiamos no incrível, possuamos aí o impossível e recebamos aí, irmãos, o impossível. Tomemos posse do impossível. Nós precisamos dessa palavra que gera em nós fé. Sim, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Você está ouvindo esta mensagem agora, ou assistindo agora essa mensagem. E essa mensagem ela é impactante porque é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. E aquela palavra entrou no coração do homem. E quando Jesus chega, lá estão todos chorando, lamentando. E quando Jesus disse, a menina dorme, eles riam. Jesus colocou todos para fora. Coloque todos para fora. Pega essa mensagem com você. Pessoas que riem do que você fala, do que Deus vai fazer na tua vida. Coloque para fora da tua vida, da tua história. Viu? Coloque para fora da tua história. Deixe só Jesus ficar. Então Jesus, ele coloca para fora todas estas pessoas e chama para dentro de casa Jairo, a mãe da menina, e também Pedro, Tiago e João. Estes entram com Jesus. E então Jesus vai dirigir a palavra àquela menina que, como ele disse, estava dormindo. E quando Jesus disse, menina, até te digo, levanta-te, e aquela menina acordou. E Jesus mandou dar de comer a ela. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E este agora, pelo seu Espírito, habita em nós. Então eu tenho o Espírito Santo, você tem esta palavra com você, poderosa, operando milagres e maravilhas, que sejamos impactados como Gadareno foi, como Jairo foi, como a mulher do fluxo de sangue também foi, impactados pelo poder dessa palavra. Jesus quer nos impactar hoje, quarta-feira. O Senhor quer fazer algo extraordinário através de nós. Depende de quê, irmãos? Depende da nossa atitude, do nosso comportamento e do nosso posicionamento. Palavras que chegam até nós, existem de todos os lados. O mundo está cheio. Notícias ruins, pessoas, família, todos trazem notícias ruins. Como que você vai agir? Agora você tem a palavra de Deus. Como deve ser o teu comportamento? Hoje, como tu vais agir? Pelas notícias, por aquilo que chega até você pelas pessoas, ou pela palavra de Deus que está chegando até você nesse momento? Muito bem, tome uma posição diante do Senhor e você vai assistir o que é que Deus vai fazer na tua vida. Amém.